Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. E hoje, dia de batismo, queremos também dar a oportunidade a todos. Você que ainda não desceu as águas do batismo, está aqui nessa noite. Eu quero dizer que ainda dá tempo de você descer essas águas hoje ainda. Do jeito que você está. Nós já estamos no nosso terceiro culto. 4 pessoas já desceram as águas do batismo hoje, que decidiram durante o culto mesmo. 2 no culto da manhã, 2 no culto da tarde. E eu sei que tem gente que vai decidir hoje também aqui neste momento. Então, se você quiser descer as águas hoje ainda, ao final desta mensagem, nós temos uma equipe de azul atrás. Vá até eles e eles vão dar toda a orientação. Pastor, eu não tenho roupa. Pode ficar tranquilo, a gente dá roupa, dá um jeito em tudo isso. Nada pode nos impedir de termos o nosso nome escrito no livro da vida, amém? 2 Reis 5 conta uma história maravilhosa da palavra de Deus. Diz assim, versículo 1: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas a segunda parte do versículo diz assim: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã, irmãos, era um homem muito importante na sua época. Era um homem que havia todo o respeito, uma grande credibilidade, um homem muito famoso. Se Naamã estivesse nos nossos dias hoje, nos dias atuais, e por exemplo ele entrasse por aquela porta, talvez devido à sua grandeza e sua importância, todos nós talvez teríamos que ficar de pé, de uma forma, certa forma de respeitá-lo. Naamã, se fosse nos dias de hoje, estaria em todos os telejornais, nas revistas. Naamã teria milhares de seguidores no Instagram, no Face. Homem extremamente famoso. Ele era o segundo ou terceiro homem mais importante da sua nação. Aonde ele chegava, todos paravam. Mas a Bíblia diz que este homem tão importante escondia algo dentro da vida dele, que ninguém sabia. Este homem contrai uma doença chamada de lepra, que nos dias atuais leva-se o nome de hanseníase. Até os dias de hoje ela é muito difícil, mas há um tratamento, há medicamentos, mas naquela época não era assim. Uma vez que uma pessoa contraísse essa doença, ela era excluída do convívio da sua família, dos seus amigos, devido ao alto grau de contaminação daquela doença. Quem chegasse perto era contagiado. Então tinha que ser excluído, por isso ele escondia. Mas quando ele chegava em casa, presta atenção, quando ele tirava a sua roupa, ali estava a realidade. E é assim até os dias de hoje. Às vezes fora de casa nós podemos ser uma coisa, mas lá dentro do nosso lar, aí está realmente o nosso verdadeiro eu, não é mesmo? Na nossa casa e nossa família não temos máscaras. E a Bíblia então diz que na casa de Naamã havia uma escrava que foi trazida para aquela casa durante algumas guerras e conquistas que ele teve. Agora essa menina, uma escrava, que foi tirada também do convívio da sua família, ela podia permitir no seu coração uma revolta. E eu creio que você concorda comigo. Ela, como escrava, tirada da sua família, ela tinha todo o direito de ser revoltada, não é verdade? Ela tinha todo o direito de ser uma pessoa com raiva. E ao ver as necessidades dos outros, pensar assim: olha, eu já tenho os meus problemas, eu não estou nem aí com essas pessoas, elas me fizeram mal. Mas não foi assim. Essa mulher não permite raiva. Essa menina não permite um espírito de vingança dentro dela. Mesmo assim, como escrava, ela olha o senhor dela, o patrão, e ela vê que ele tem a lepra. Ela se move de compaixão, ela se move de misericórdia,
ela para de pensar em si e pensa agora no próximo. Então ela chega para a sua patroa e fala assim: senhora, lá da terra da onde eu vim, tem um profeta, tem um homem de Deus. Se o meu senhor, o teu marido for lá, e ele pôr as mãos e orar por ele, tenho certeza que essa doença vai embora, e de uma forma milagrosa ele vai ser curado. Irmãos, este homem então agora tem que tomar essa decisão. Será que ele vai aceitar o conselho de uma empregada? Será que ele vai ser humilde o suficiente de seguir ali o que uma escrava diz para ele, um homem tão pomposo, tão famoso, tão importante? E muitas vezes essa realidade, Naamã, é uma realidade que está aqui entre nós hoje, talvez está na sua vida. Por fora é uma coisa, mas lá dentro é outra realidade. Quantos casais fazem até acordos entre si, um acordo de manter as aparências, mas na realidade, quando estão somente os dois no quarto, quando se deitam na mesma cama, um vira de um lado, outro vira para o outro lado. Quantos de nós talvez temos aquela aparência com a nossa, talvez nossos carros, nossas roupas de marcas, mas quantas vezes as dívidas são tão grandes que se soubessem. Nesse mundo editável que a gente vive, neste mundo de Instagram, que é uma vida de muitas vezes de aparência, porque você já viu alguém postar uma foto no Instagram depois que acorda de manhã com os cabelos levantados assim? Já viu alguém postar uma foto comendo miojo sozinho em casa? Não, é sempre no restaurante japonês, que o negócio é chique, né? Mas quantas vezes, se olhássemos o seu Instagram, o seu Face, pareceria uma vida de esplendor, mas só você sabe, às vezes, o vazio que está lá dentro. Uma tristeza que parece impregnada. Num ditado popular poderíamos dizer: por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Este era Naamã. Mas ele segue as palavras daquela escrava. Ele começa agora a se humilhar. E ele então vai até aquela terra na onde aquela escrava havia dito. Eu queria voltar aqui na Bíblia no versículo 9. Diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Nós podemos ver nessa história que aquele milagre não acontece da forma como Naamã espera. Naamã, ele define, ele complica tudo. Então agora ele vai até o profeta, e como no costume da época, quando você ia até alguém para receber uma cura, era costume você talvez trazer dinheiros para agradar aquela pessoa, levou sua comitiva. Agora ele chega ali, e o profeta nem atende ele, manda um assistente. Você já viu aquelas pessoas que chegam na loja, no banco e diz: quero conversar com o gerente. E aí quando o gerente não atende, já fica toda bravinha, né? Foi mais ou menos Naamã assim. Um homem importante como ele, não mandavam-se assistentes, vinham os mais importantes. Ele estava acostumado a receber as pessoas dos mais altos níveis da sociedade. Agora vem um assistente falar com ele, ele já fica meio bravinho.
E no assistente fala assim: olha, o profeta falou o seguinte: está vendo aquele riozinho ali chamado Jordão? Vai lá, mergulha 7 vezes nele e você vai ser purificado. Aquilo então fica mais complexo dentro da mente dele. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Primeiro, o homem importante não o recebe e manda o assistente. E ele pensou: o homem importante vai vir, vai fazer aquelas orações de voz de Deus, sabe a oração de voz de Deus, assim, né? E vai pôr a mão, e vai fazer um ritual. Ele simplesmente fala para mergulhar num riozinho. Se fosse para mergulhar num rio, eu mergulhava nos rios lá da onde eu venho. Esse riozinho aqui pequeno e sujo. Mas ali, um funcionário, um servo dele diz: meu senhor, pare de complicar. Se o profeta tivesse pedido algo tão mais difícil, o senhor não faria? Ele falou: claro que eu faria. Agora, quando ele pede algo tão simples, parece que está mais difícil de fazer o simples do que o complicado. Sabe, muitas vezes, igreja, a simplicidade de Deus nos confunde. Nós somos prontos para as coisas complexas. Nós somos prontos para as coisas difíceis. Quem aqui, por exemplo, um dia já não foi numa loja trocar um produto? Certa vez isso aconteceu comigo. Comprei um produto e eu precisava trocar porque o produto veio quebrado. E eu peguei a nota fiscal e me preparei todo. A gente já vai todo armado, né? Olha, se não vier aqui, se não me atender, já vou chamar o gerente, né? O gerente. Se não vier, não sei o quê. E quando eu cheguei com aquela notinha, o rapazinho assim olhou: ah, vai lá, pega outro que o senhor quiser. Eu falei: mas que negócio é esse? Esses dias eu fui no banco, a gente já vai preparado, né? Já baixei um negócio no Netflix, né? Falei: vai demorar no banco, vou aproveitar para assistir alguma coisa. Quando eu vi, 30 segundos já fui atendido, eu tinha resolvido tudo. Falei: o que está acontecendo aqui? A gente se assusta às vezes com a simplicidade, porque é isso que Deus quer. O milagre não vem pelo nosso esforço, o milagre não vem através da nossa conquista. Jesus te chama nesta noite como você está. Se entregue a Ele. Ele não está olhando, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não está olhando os seus currículos, Ele não está olhando o seu diploma, Ele não está olhando o seu histórico de acertos e erros, de vitórias e conquistas, de fracassos. Ele simplesmente diz: venha como você está, se lance aos meus pés, se entregue a mim e eu farei esta grande obra na sua vida. É simples assim. Deixa Jesus fazer algo que só Ele pode fazer. Não complique o agir do Senhor. Mas o chamado de Jesus hoje não é para a gente mergulhar lá no Rio Jordão, tampouco no Rio Sorocaba, misericórdia, né, irmãos? É para nós nos mergulharmos nos braços do Senhor Jesus, como essas vidas hoje estão fazendo. Isso é batismo nas águas, quando nós se entregamos a Jesus como estamos e deixamos Ele consertar a nossa vida. É desistir de querer ser tudo, é desistir de querer estar no controle de tudo, é deixar Jesus reescrever a nossa história. Não é fazer, é se entregar. Eu vou repetir: não é fazer, é se entregar. Romanos diz: aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Salvador, este será salvo. Quando nós descemos as águas do batismo, como eles vão fazer hoje, estamos externando o que nós já decidimos dentro de nós. E ao descermos as águas do batismo, ficará ali sepultado a velha natureza, o passado de erros e falhas, de acusações. As maldições serão quebradas e anuladas da vida de vocês. O poder do Espírito Santo virá sobre vocês a partir de hoje, e Ele vai ser essa força para consertar. É dizer: eu não consigo por mim mesmo, eu preciso da força do Senhor. E agora Ele caminhará conosco, Ele caminhará com vocês. Ele prometeu: eis que estarei contigo a partir de hoje, todos os dias da sua vida. Ter Jesus, como até ouvimos no testemunho, não é que a partir de hoje não haverão mais lutas. Sim, elas existirão. Mas como ouvimos o testemunho, passaremos com paz,
passaremos com entendimento, passaremos com bom ânimo e principalmente com esperança, porque sabemos que depois de um vale de sombra da morte, o Senhor já preparou os pastos verdejantes para nós. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida, porque ainda há tanto medo em seu coração, mas o principal ainda não chegou. Não é somente que Ele caminhará conosco neste mundo, o principal é ainda depois deste mundo. Hoje, o nome de cada um de vocês será escrito no livro da vida, e quando deixarmos este mundo, passaremos a eternidade com o Senhor. Se você ainda não desceu estas águas do batismo, hoje é o dia, não tem mais por que esperar um outro dia. Talvez você pode dizer: pastor, talvez no próximo, sem parecer algo de coação, mas é a realidade da vida. Sim, haverá um próximo batismo, a data já está até marcada, o último domingo do mês de novembro. Mas a questão é se nós estaremos neste mundo até o último domingo do mês de novembro. É hoje. Você imagine a seguinte situação: imagina que você tem uma grande dívida, e aquela pessoa para a qual você deve aquela quantia enorme de dinheiro, ela te oprime, ela te destrói, ela faz da sua vida literalmente um inferno, cobrando aquela dívida. Você imagina você dever dinheiro para uma pessoa assim, mas alguém se comove de você e paga aquela dívida sua, mas você não sabe que a dívida está paga. Como aquele homem, ele é mau, ele continua te oprimindo, ele continua te atormentando. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas até que um dia alguém chega para você e diz assim: olha, ei, a sua dívida já está paga, você não precisa mais sofrer o que você está sofrendo, você não precisa estar mais debaixo desse tormento, você pode se libertar desta opressão e agora viver feliz, leve, solto, em paz na sua vida. Eu pergunto a você: quanto tempo mais você permitiria viver desse jeito? Nenhum segundo sequer, não é verdade? Se você soubesse que a dívida já está paga. E a grande notícia desta noite, presta atenção: a dívida sua já está paga. Quando Cristo morreu na cruz por você, Ele já pagou a sua dívida. Por isso você não precisa mais esperar mais um dia, mais um mês, mais um batismo. É hoje o dia que você pode se entregar a Jesus. Você não tem que sentir arrepio no seu corpo, simplesmente uma decisão, dizer: eu vou até Jesus. Como Naamã, ele foi até aquelas águas daquele rio, ele não estava sentindo nada, mas ele decidiu, ele acreditou nas palavras daquele homem, e o Senhor Jesus é que fala contigo nesta noite e diz: venha até mim, se mergulhe na minha presença, entre no meu altar, chega aos meus braços de amor, como você está. Pois você não precisa mais viver debaixo desta opressão, você pode viver livre. Aquele homem foi curado, eu vou repetir: aquele homem foi curado, e o mesmo Jesus está aqui para te curar e trazer a paz e trazer a alegria ao seu coração. Ah, aquela menina, o dia que ela foi tirada da sua família, ela pensou que seria um dia trágico, mas mal ela sabia, olhe para cá, que Deus estava reposicionando a vida dela para restaurar outra pessoa. Às vezes Deus tem movido sua vida de lugares. Talvez você não tenha entendido porque foi transferido por aquele setor para aquele setor. Talvez você queria um apartamento no bloco B e o financiamento foi aprovado para o apartamento do bloco A. Talvez você não entende porque aquela pessoa tão chata foi trabalhar do seu lado. Mas creia que pode estar fora do seu controle, mas jamais estará fora do controle de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, há momentos na nossa vida que as coisas não fazem sentido.
Às vezes nós não conseguimos compreender como o ponto que eu estou vivendo hoje fará algum sentido amanhã. Mas você lembra daquele desenho que a gente desenhava, que às vezes vinha no jornalzinho assim, que vinha um monte de pontinho, que você tinha que ligar um ponto com outro, um ponto com outro. Quando você olhava aquilo, parecia que não fazia sentido nenhum, mas quando você começava a juntar os pontos, o desenho se formava. Talvez hoje você está num ponto, você não consegue entender, mas Jesus simplesmente diz: não saia do meu abrigo, não saia dos meus braços. Não faz sentido para você, mas eu estou olhando de cima, e na minha mente, no meu coração, nos meus planos, tudo está em ordem, e os pontos serão ligados, e você poderá olhar e dizer: Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Se você crê que Ele está no controle, se coloque de pé. Se você crê que o mesmo Deus que curou aquele homem pode curar você hoje, se você crê que esse mesmo Deus que fez um milagre naquele homem, a sua pele se tornou como pele de uma criança, preste atenção nisso. A pele dele não se tornou como uma pele antes da enfermidade. A pele se tornou como uma pele de uma criança. Preste atenção nisso. Deus manda dizer, Deus é especialista em fazer mais do que pedimos ou buscamos a Ele. Efésios 3:20 diz: ora, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar, de acordo com o seu glorioso poder que habita em nós. Após aquela enfermidade, a pele de Naamã estava melhor do que antes. Deus manda dizer: após essa situação, não vai ficar como estava antes, vai ficar melhor do que estava antes. Alguns entenderam, eu vou repetir: vai ficar melhor do que estava antes. Porque Deus sempre nos surpreende. Levante as tuas duas mãos agora. Na simplicidade está o milagre. Talvez você fez tantas coisas complicadas. Talvez se eu oferecesse você coisas complicadas, você faria. Mas talvez algo tão simples como levantar as mãos e dizer: Jesus, eu preciso deste milagre. Mas orar com fé, ele pode acontecer agora. Levante as mãos, clame agora ao Senhor. Fale: Jesus, eu preciso deste milagre, Senhor. Cura agora esta enfermidade, restaura meu casamento, traga paz ao meu coração tão angustiado, Senhor. Ele te chama. Vem, Senhor, operando agora. Venha sanar estas dívidas. Prepara um escape, uma solução para este filho. A restauração, Senhor. Traga agora uma alegria a este coração que não encontra em lugar nenhum, Senhor. Traga uma paz, Senhor, esta alma agora, Senhor. Vem, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Senhor, nós te entregamos tudo que temos a Ti. Jesus te chama nesta noite. Levante as suas mãos, fale com Ele agora. Oh, Senhor, vem agora curando, liberta deste vício. Todos os pensamentos de morte saiam agora. Todo espírito de desânimo, vontade de desistir, caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, Ele te chama. Se você ainda não desceu as águas, é hoje. Não espere mais um dia. Você pode viver livre a partir de hoje. Aleluia.